Você já se perguntou o que realmente passa na cabeça de um narcisista quando ele lembra de você? Seja homem ou mulher, o narcisista nunca lida bem com a perda do controle. Ele pode fingir que seguiu em frente, pode postar sorrisos, pode até te ignorar, mas por dentro existe um turbilhão de pensamentos que ele jamais teria coragem de confessar, nem para si mesmo. E é isso que você vai descobrir agora. Nesse vídeo, eu vou te revelar o que o narcisista pensa em silêncio, os sentimentos que ele esconde, as dúvidas que o atormentam e o medo que ele sente quando percebe que você ficou mais forte sem ele. Cada parte desse vídeo vai te mostrar um lado oculto do narcisismo, para que você finalmente entenda o que acontece na mente de quem tentou te manipular, te enfraquecer e te fazer duvidar do próprio valor. Se você já foi ignorado, usado emocionalmente ou sente que alguém só te procurava quando queria te controlar, esse vídeo é para você. Porque entender o que o narcisista pensa é o primeiro passo para quebrar o poder que ele ainda tenta ter sobre você e para descobrir que a sua força é o que mais o assusta. Pensamento 1. Ela ficou mais forte sem mim. Quando o narcisista percebe que você se tornou independente, algo dentro dele desaba. Ele sempre acreditou que o poder estava no controle, que enquanto você precisasse dele, ele estaria seguro. Só que agora, ao ver você florescendo, sorrindo de novo, retomando sua vida, o chão foge sob seus pés. É nesse momento que o narcisismo dele entra em crise. Porque tudo o que ele mais teme é perder o domínio emocional sobre alguém que um dia se curvou ao jogo dele. O crescimento de quem foi ferido é, para o narcisista, a lembrança viva de que o poder dele nunca foi real. Ele tenta disfarçar o incômodo, claro. Finge indiferença, age como se nada tivesse mudado. Mas o olhar entrega. Há uma mistura de curiosidade e raiva quando ele percebe que você está mais centrado, mais em paz. É como se o narcisismo dele gritasse por dentro: como ela conseguiu sem mim? E é aí que vem o golpe mais duro. Perceber que o combustível emocional que ele tirava de você secou. Ele se alimentava da sua confusão, da sua dependência, da sua busca por aprovação. Agora, sem isso, resta apenas o vazio que ele sempre tentou esconder. A verdade é que o narcisista não suporta ver alguém crescer fora do seu domínio, porque o crescimento do outro é o espelho do próprio fracasso. Quando você passa a escolher o silêncio em vez da explicação, a calma em vez da reação, o ego dele começa a ruir, e isso o apavora. Ele tenta provocar, cutucar, causar ciúmes, só para testar se ainda tem algum poder. Mas quando você não reage, ele descobre, do jeito mais doloroso possível, que perdeu a influência. É o fim da ilusão de controle que o alimentava. E o mais interessante é que, sem perceber, ele te ensinou a ser forte. O narcisismo dele te forçou a olhar para dentro, a se reconstruir peça por peça. Foi o caos que te empurrou para a cura. E agora, ironicamente, ele sente inveja da força que ajudou a despertar. Você se tornou a prova viva de que ninguém destrói quem aprende a se curar. E esse é o tipo de vitória que o narcisista jamais vai admitir, mas que ele sente. Toda vez que o silêncio mostra o quanto você mudou. Pensamento 2. Eu nunca imaginei que ela teria coragem de me ignorar. Para o narcisista, ser ignorado é como deixar de existir. Ele vive da atenção, do impacto, da capacidade de provocar reação. O narcisismo precisa de palco, de público, de alguém que reaja. E quando esse alguém escolhe o silêncio, o show acaba. Ele não entende o que aconteceu. Como alguém que ele acreditava controlar agora o deixa falando sozinho? Esse tipo de atitude o desestabiliza, porque o silêncio tem um poder que ele jamais esperou enfrentar. O poder de tirar dele a ilusão de importância. E nada é mais devastador para um narcisista do que se sentir irrelevante. No início, ele tenta provocar de outras formas. Posta indiretas, aparece com alguém novo, manda uma mensagem sem querer. Tudo para ver se você ainda reage. Porque no fundo, ele não quer reconciliação, quer resposta. Quer provar para si mesmo que ainda tem algum poder sobre suas emoções. Mas quando percebe que você não morde a isca, o narcisismo dele começa a entrar em colapso. A ausência da sua atenção o faz sentir o que ele mais teme: o vazio.
E é aí que ele começa a entender que o controle acabou de verdade. Ignorar um narcisista é como quebrar o código do jogo dele, porque ele foi programado para lidar com o confronto, mas nunca com o silêncio. O silêncio o obriga a olhar para dentro. E isso é o que ele mais evita. É nesse ponto que ele começa a se contradizer. Diz que não liga, mas espiona suas redes. Afirma que está bem, mas comenta em tudo que te envolve. O narcisismo tenta manter a pose, mas o ego está em ruínas. E cada segundo sem resposta é como uma ferida que ele não consegue curar. O mais curioso é que essa sua nova postura, calma, distante, firme, é o oposto daquilo que ele esperava de você. Ele apostava que você se desmancharia de culpa, que voltaria correndo para provar algo. Só que agora, quem corre é ele. Ignorar o narcisista é o golpe final no jogo da manipulação. É a forma mais elegante e poderosa de mostrar que você não precisa vencer a guerra, porque simplesmente deixou de jogar. Pensamento 3. Será que ela ainda pensa em mim? Esse é o tipo de dúvida que o narcisista tenta calar, mas ela o persegue nas madrugadas. O narcisismo vive da ideia de ser inesquecível, de deixar uma marca em quem toca. Por isso, quando ele percebe o seu silêncio, começa a se perguntar se ainda ocupa algum espaço na sua mente. Ele quer acreditar que sim, que você ainda se lembra, que ainda sente algo, porque a pior derrota para ele não é o fim da relação, é ser esquecido. O narcisista precisa da certeza de que, de alguma forma, ainda provoca emoção. Sem isso, ele se sente vazio e sem propósito. Ele começa a buscar sinais. Volta nas fotos antigas, observa quem curte suas publicações, pergunta indiretamente por você. Pode até criar situações para ver se você reage. Uma mensagem enigmática, uma lembrança solta, um oi inocente. Tudo com a intenção de medir o impacto. Porque o narcisismo dele precisa se alimentar da confirmação de que ainda tem poder. E quando essa confirmação não vem, a dúvida se transforma em tormento. Será que ela esqueceu mesmo? Ele pensa. E essa simples pergunta vira um espelho cruel, mostrando o quanto ele era dependente do controle que achava ter. O curioso é que quanto mais ele tenta te apagar da memória, mais você aparece. Não na forma de lembrança afetiva, mas como um símbolo de tudo o que ele perdeu. Ele lembra da sua calma, do seu olhar que enxergava o que ninguém via, da paciência que ele esgotou. E isso o destrói, porque o narcisista não quer lidar com a consciência de que alguém o amou de verdade. E ele estragou tudo. No fundo, o que ele sente não é saudade da relação, mas da admiração que recebia. É o ego que sente falta, não o coração. E mesmo assim, essa dúvida, se você ainda pensa nele, é o que mantém o narcisismo dele respirando. Ele se agarra à ideia de que deixou uma cicatriz, porque admitir que foi superado seria o mesmo que encarar a própria insignificância. E é por isso que, ironicamente, o seu silêncio é mais poderoso do que qualquer resposta. Ele não sabe, mas a ausência da sua atenção é o que revela o fim do feitiço. Você não pensa mais nele, e isso é o que o atormenta. Pensamento 4. Ela me conhece demais. Poucas coisas assustam tanto um narcisista quanto ser verdadeiramente visto. Ele constrói a própria identidade como um personagem, uma versão cuidadosamente editada de si mesmo, feita para enganar, encantar e controlar. Só que você enxergou além. Viu a insegurança por trás da arrogância, o medo escondido atrás da confiança e o vazio por trás do sorriso ensaiado. Isso o desarma completamente. O narcisismo precisa da ilusão de perfeição. Mas quando alguém atravessa essa máscara, o castelo de ego começa a desmoronar. É por isso que, mesmo distante, ele ainda te teme. Porque você sabe demais. O olhar de quem o decifrou é um espelho que ele não suporta encarar. O narcisista odeia se sentir transparente. Ele sabe que você percebe quando ele mente, quando disfarça, quando manipula. E por mais que tente te descreditar, ele sente que perdeu o controle da narrativa. É por isso que, muitas vezes, ele se afasta com frieza. Não porque esqueceu, mas porque precisa fugir da vergonha. O narcisismo não lida bem com vulnerabilidade. E você, sem querer,
expôs o que ele passa a vida inteira tentando esconder. Imagine um mágico que perde o encanto quando o truque é revelado. É exatamente assim que o narcisista se sente com você. Ele percebe que você entende seus jogos antes mesmo que comecem. E isso o irrita profundamente, porque elimina o elemento surpresa que o fazia se sentir poderoso. Ele te evita, mas te observa. Quer saber se você vai contar ao mundo quem ele realmente é. É o medo de ser desmascarado que o mantém em silêncio, fingindo que não liga, mas sempre atento a qualquer movimento seu. E a ironia é que, no fundo, ele te admira por isso. Por essa sensibilidade, por essa capacidade de enxergar além do superficial. Só que a admiração vem misturada com raiva, porque o narcisismo dele não suporta dever nada a ninguém, muito menos a quem o viu sem armadura. Então, ele tenta apagar sua importância, mas falha, porque uma vez que alguém o enxerga de verdade, ele nunca mais consegue se esconder completamente. Você se tornou o reflexo daquilo que ele tenta negar. Você sabe o que mais dói depois de um narcisista? Não é o que ele fez, é o que ele deixou dentro de você. A confusão, a dúvida, o medo de nunca mais ser o mesmo. Mas eu te garanto, existe um caminho para sair disso. Foi para isso que eu criei o e-book que está no primeiro comentário fixado. Um guia prático e direto que mostra como quebrar o ciclo da manipulação narcisista, entender a mente dele e, principalmente, recuperar a sua paz emocional. Lá eu explico com clareza o que ele faz, por que faz e como você pode se proteger, sem precisar se vingar ou provar nada para ninguém. Clica no link, começa hoje e descobre que a sua força é o que ele mais teme. Porque o narcisista perde o poder no exato momento em que você desperta. Pensamento 5. Eu devia ter tratado ela melhor. Esse é o pensamento que o narcisista mais teme admitir, porque reconhecer isso é quebrar o orgulho. E o narcisismo não sobrevive sem ele. No fundo, ele sabe que passou dos limites, que brincou com o que era real, que testou o amor de quem só queria estar presente. Mas a consciência vem tarde. Quando vê que você seguiu, que sua ausência já não dói como antes, o arrependimento o visita disfarçado de raiva. Ele tenta apagar essa culpa projetando: ela também errou, ela também me magoou. É o jeito dele de evitar o peso da responsabilidade. Só que a mente não mente por muito tempo. E o que ele sente, mesmo que negue, é perda. O narcisista não sente saudade da mesma forma que você. Ele sente falta do poder de ser perdoado, da certeza de que bastava um pedido falso para te trazer de volta. Agora ele percebe que esse poder acabou. A falta que sente é de controle, não de amor. E é por isso que o arrependimento dele vem misturado com fúria. Como ela pôde me esquecer tão fácil? Ele se vê diante do próprio vazio e isso o consome. O narcisismo dele começa a ruir quando percebe que destruiu algo genuíno e que não existe ninguém disposto a amá-lo da mesma forma outra vez. É curioso observar como o ego dele tenta reorganizar a narrativa. Ele vai dizer que você era difícil, intensa demais, sensível demais. Tudo para suavizar a culpa que o incomoda. Mas à noite, quando o silêncio chega, o teatro desmonta. E lá dentro, na mente que ele finge ser invulnerável, ecoa uma verdade simples e cruel. Ele te perdeu porque te subestimou. Ele acreditava que o amor que você oferecia era infinito. E agora entende que era um privilégio. Um privilégio que ele jogou fora achando que nunca acabaria. O mais irônico é que esse arrependimento nunca se transforma em mudança real. O narcisista sente remorso pelo desconforto, não pela dor que causou. Ele sofre por perder o acesso, não pela ferida que deixou. E é por isso que o ciclo se repete, porque ele quer aliviar a dor, não evoluir. Só que desta vez, o jogo acabou. O que ele sente em silêncio não é amor, é a nostalgia do domínio. E saber que você está em paz o tortura mais do que qualquer vingança. Pensamento 6. Ela está diferente. O narcisista nota antes de admitir. Ele vê nas fotos, nas atitudes, até no jeito como você fala. Aquela leveza que ele tentou apagar voltou, e isso o deixa em desespero silencioso. O narcisismo dele entra em conflito com a realidade. Você mudou, e ele não teve participação nisso.
A força que ele tentou destruir se transformou em brilho. Agora, cada traço de independência sua é uma lembrança viva de que ele perdeu o poder. E para quem vive do controle, ver a liberdade do outro é a pior forma de punição. Ele começa a comparar. Procura em outras pessoas o que um dia teve com você, mas nada se encaixa. Tenta encontrar o mesmo olhar, a mesma energia, a mesma paz. E quanto mais procura, mais percebe que o problema nunca foi você. Foi ele. O narcisista se vê preso na própria armadilha, porque o novo não o completa, só distrai. Enquanto você evolui, ele se repete. E é essa diferença que o devora. Ele finge indiferença, mas cada traço seu de crescimento é uma lembrança de que o domínio dele acabou. O que mais o perturba é a naturalidade da sua transformação. Você não se tornou forte para provar nada, simplesmente cresceu. E o narcisismo dele não entende isso, porque ele só faz as coisas por aparência, nunca por essência. Ver alguém florescer sem precisar de aprovação é como assistir a um truque que ele não sabe reproduzir. É nesse ponto que o narcisista percebe o quanto é pequeno diante de quem aprendeu a se reconstruir em silêncio. Ele não sabe lidar com a sua serenidade. Por isso tenta desmerecer, dizer que você mudou demais, que já não é a mesma pessoa. Mas no fundo, ele sabe. Esse demais é o reflexo da liberdade que ele perdeu. Você se tornou aquilo que o narcisismo dele jamais permitirá que ele seja. Alguém em paz com a própria verdade. E isso para ele é insuportável. Pensamento 7. Eu preciso provar que estou melhor. O narcisista vive de aparências, e quando percebe que perdeu o controle sobre você, ele entra em modo de exibição. O narcisismo precisa mostrar vitória, mesmo quando o coração está em ruínas. Por isso, ele corre para as redes, posta fotos sorrindo, ostenta conquistas, mostra novos amores. Tudo milimetricamente planejado para te atingir. Mas o que ele tenta esconder é o desespero por trás da performance. Porque se ele realmente estivesse bem, não precisaria provar nada para ninguém. A exibição é o disfarce do vazio que ficou quando você deixou de reagir. Ele acredita que mostrar felicidade é a melhor forma de te ferir. Que se parecer vitorioso, você vai sentir falta, vai querer voltar. Só que o narcisismo dele não entende que você não sente falta de um personagem. Sente alívio por ter se libertado dele. O problema é que o narcisista não sabe ser autêntico. Tudo o que ele faz é estratégico, voltado para causar impacto. Por isso, quanto mais ele tenta parecer feliz, mais artificial se torna. E, ironicamente, essa atuação só reforça o quanto ele ainda está preso a você. A necessidade de provar superioridade vem da insegurança. O narcisista não suporta a ideia de que alguém o superou. Então ele transforma a vida em uma competição imaginária. Quem parece mais bem-sucedido, quem tem mais atenção, quem esqueceu primeiro. Mas essa corrida é unilateral. Você já saiu dela faz tempo. E é isso que o desespera. O narcisismo dele precisa acreditar que ainda está ganhando, mesmo que o troféu seja só uma ilusão. A verdade é que, no fundo, ele sabe que perdeu. Sabe que nenhum cenário montado, nenhum novo relacionamento instantâneo vai preencher o que ficou vazio. O que ele sente agora não é felicidade, é a tentativa de escapar da própria dor. Porque quando as luzes se apagam e a solidão volta, a verdade se impõe. A vitória foi sua. E ele, mesmo cercado de aplausos falsos, continua lutando contra o único inimigo que não consegue vencer. O próprio ego. Pensamento 8. Ela venceu. Esse é o pensamento que o narcisista nunca vai admitir, nem para si mesmo, porque aceitar isso seria reconhecer que o narcisismo dele falhou, e que todo o esforço para te diminuir só serviu para te fortalecer. Ele percebe que, apesar de todas as manipulações, você saiu com algo que ele nunca teve: paz. Essa constatação o destrói por dentro. Ele vê que você não precisa provar nada, não precisa se vingar, não precisa aparecer. A sua vitória é silenciosa, e é justamente isso que o atormenta. Porque o silêncio, para ele, é sinônimo de poder. E agora esse poder está nas suas mãos. Ele tenta se convencer de que não liga, mas liga. Tenta te desmerecer, mas observa cada passo seu.
O narcisista não suporta ver que a pessoa que ele tentou controlar se libertou completamente. A cada demonstração de maturidade sua, ele sente o ego estremecer. E quanto mais você prospera, mais o narcisismo dele sente o peso da própria insignificância. Ele percebe que o verdadeiro controle nunca foi sobre você. Era sobre a imagem que ele precisava manter de si. E agora, essa imagem se quebra toda vez que ele lembra do que perdeu. Você venceu quando parou de disputar. Quando escolheu o silêncio em vez do drama, a calma em vez da guerra. O narcisista não entende essa lógica, porque vive no campo da reação. Mas o seu afastamento foi o golpe mais inteligente que alguém poderia dar em alguém movido por ego. Ele esperava lágrimas, recebeu indiferença. Esperava caos, recebeu serenidade. E nada desarma mais um manipulador do que perceber que ele não causa mais nada. No fundo, o que ele pensa em silêncio é simples e devastador. Ela conseguiu viver sem mim. Essa frase ecoa dentro dele como um lembrete de derrota. Porque para quem vive do controle, ver alguém livre é o pior castigo. E o mais poético de tudo é que a sua cura virou o pesadelo dele. Você venceu não porque destruiu o narcisista, mas porque aprendeu a reconstruir a si mesmo. Se tudo o que você ouviu até aqui fez sentido para você, comenta aí embaixo. Eu venci o silêncio. Essa frase representa o fim do controle, o início da liberdade emocional. Porque quando você entende o que o narcisista realmente pensa e para de reagir, o jogo muda. Você sai do papel de vítima e assume o papel de quem domina a própria história. Mas se você quer ir além e realmente quebrar o ciclo da manipulação narcisista, eu preparei algo que vai te ajudar de verdade. É o e-book que está no primeiro comentário fixado. Um material prático e direto, que mostra passo a passo como entender o comportamento do narcisista, recuperar sua confiança e reconstruir sua força emocional de dentro para fora. Lá você vai aprender estratégias que funcionam na vida real. Não teorias, mas caminhos para nunca mais cair nas mesmas armadilhas. Então, se esse vídeo te abriu os olhos, não para por aqui. Se inscreve no canal, ativa as notificações e continua comigo nessa jornada de autoconhecimento e libertação. Porque o poder que o narcisista pensa ter sobre você termina exatamente onde começa a sua consciência. Até o próximo vídeo.